Tudo que a gente projetou, produziu, vendeu, 30 anos depois tem um cliente te mandando para conserto porque ainda vale a pena continuar com aquele produto. Vimos de clientes chegando, procurando autos porque não estavam sendo atendidos pelos concorrentes. Olá pessoal, aqui é o Felipe Fernandes do Marketing. Estou aqui com a Reni Villamil na produção e mais um episódio do podcast 40 anos Autos. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios de uma empresa brasileira: desenvolver e fabricar tecnologia no Brasil. Para falar sobre o assunto, temos aqui o gerente de P&D, Felipe Zanon. Tudo bem, Zanon? Tudo bem. E o gerente industrial, Márcio Mendes. Tudo bem contigo, Márcio? Tudo ótimo. Bom, antes da gente entrar no tópico mesmo do assunto, eu queria só para o pessoal que está ouvindo, que ainda não conhece vocês, para vocês se apresentarem um pouco, falar sobre a trajetória de vocês aqui na Autos. Vocês dois já estão há mais de 20 anos, os dois na empresa, né? Quase 20. Quase 20, já não está há quanto tempo na empresa? Eu entrei em 2013, então 19. E estágio. como é que foi a tua trajetória até aqui? Vamos lá. Bom, eu entrei aqui como estagiário, curso de engenharia elétrica da URGS. Estava já aproximadamente lá pelo 7º semestre quando entrei aqui, foi em maio de 2003. Entrei como estagiário na engenharia de testes. Quando a engenharia de testes ainda ficava lá embaixo, acoplada à fábrica. Era uma extensão, um apêndice ali do P&D dentro da fábrica, né? Eu trabalhei 6 meses na engenharia de testes, fazendo hardware e software, enfim, dos sistemas de teste. Depois eu fui para o P&D mesmo, para desenvolvimento, para a equipe de software e embarcado. E aí eu trabalhei com software embarcado por alguns anos. Depois fui para desenvolvimento de hardware também. Depois fui para coordenação de projetos. Aí depois fui como líder, gestor do time de software embarcado. Né? E aí, finalmente, em 2017, como gestor aí de P&D, como gerente de P&D. Então, todas as etapas, praticamente, do produto. Só não vendi ainda, né? Mas, na verdade, a gente, como o Fernando fala, né? Todo mundo é vendedor, Quem né? não vende ajuda a vender, exatamente, né? Quem não vende ajuda a vender, então né? já passou por todo o processo de criação de um produto, tu já esteve em cada um deles. Exato. Beleza. Sim. E tu, Márcio, como é que foi a tua trajetória? Como é que começou? Como é que tá sendo até agora? Bom, eu já tenho 27 anos de Autos, um pouquinho mais que o Zanon, tá? Também comecei como estagiário na área de reparo, assistência técnica da Autos, cuidava mais da parte administrativa. E depois eu fui, digamos assim, migrando e passando por uma série de funções, até departamentos. Não trabalhei no P&D diretamente, embora a gente está bastante ligado. Mas passei pelo suporte. Na fábrica eu já fui gestor de almoxarifado, de PCP, e daí eu fui acumulando funções, qualidade, até que virei supervisor. Em 2008, a Autos fez a reimplantação dos módulos industriais do RP que a gente usa atualmente, e eu saí da fábrica para participar dessa reimplantação. Em 2009, eu fui trabalhar na área de integração de sistemas, na engenharia, nossa parte de painéis e sistemas. Fui em 2009 para Manaus, passei um ano e 3 meses no projeto do TUM, trabalhando em Manaus. Quando retornei, assumi a função de gerente de projetos, coordenador e gerente de projetos. Também passei pelo TI, até que ali em 2016 recebi a oportunidade de retornar para a fábrica como gerente industrial e estamos lá desde então, como gerente industrial. Não querendo ser pejorativo, mas o Márcio é um cara muito rodado na Autos, né? Passando por girou bastante. Girou bastante na empresa, por todas as áreas e os andares daqui. Tem 27 anos, então tu começou lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, comecei em março de 95. Então, além de passar por todas as áreas, por todas as casas da Autos até o momento. Também. Né? Começou quando a parte da engenharia de testes ainda era junto com a fábrica, né? Uhum. Então, só para as pessoas que não conhecem aqui o ambiente da fábrica do P&D da Autos, eu vou pedir só para vocês explicarem como é que é a estrutura dessas áreas e como é que é atualmente o perfil do time. Bom, primeiro, no P&D é onde o produto é concebido, de fato, né? E a saída, vamos dizer assim, do trabalho do P&D é um conjunto de documentos para a fábrica, então, produzir. A fábrica produzir o produto, os suprimentos, comprar os insumos, enfim, né, para a gente produzir o produto. P&D desenvolve, prepara tudo para a produção, né? E a produção e suprimentos encaminha aí a produção. Eu vou falar um pouquinho da estrutura do P&D, então. Basicamente, hoje nós temos em torno, quase 60 pessoas, em torno de umas 56, acho, pessoas a gente está nesse momento. A equipe do P&D é toda desenvolvida em pequenos times, né, que a gente chama de setores, enfim, áreas, porque o desenvolvimento do produto envolve várias atividades muito especializadas, né, então tem desde o desenvolvimento da eletrônica até o desenvolvimento do software que vai embarcado dentro dessa eletrônica,
do design do produto, a parte mais, né, que a gente chama da caixa do produto, né? Que é um projeto que a gente chama de mecânico. Existe uma etapa do desenvolvimento também que a gente chama de qualidade, teste. Então, existem várias especialidades envolvidas durante todo o desenvolvimento do produto. Então, a estrutura do P&D é dividida nessas especialidades. Eu posso depois entrar um pouco mais em detalhe quais são, né? E aí nós temos basicamente desses times, tem gestores também para os times, os desenvolvedores, enfim, né? Acho que de forma geral é isso. E depois, quando eu falar um pouquinho mais do processo de desenvolvimento, a gente vai entender um pouquinho melhor essa estrutura. Sim, que toda a parte do processo de produção dos produtos da Altos, as soluções, saindo de uma forma, passam por todas essas etapas no P&D antes de ir para a fábrica, né, Márcio? Exato. E daí como é que é esse processo, como é que é a estrutura da fábrica hoje, que tecnologias que a gente usa, só para o pessoal ter uma ideia de como é a fábrica hoje da Altos. Tá. Já ouvi da comercial muitas vezes alguns comentários de que os clientes duvidam que a gente produza o produto aqui. Muitas vezes acham que a gente compra tudo na China, ou monta da China. E, na verdade, todos os produtos que o P&D projeta, tá? Então, linha Nexto, Xtorm, linha Duke, linha Ponto, linhas um pouco mais antigas até as mais modernas, são 100% fabricados dentro da Altos. Desde o recebimento da placa de escrito impresso, lá do componente, do processador, da memória, resistor, capacitor, isso tudo vem solto, avulso, a granel, vamos dizer assim, e a fábrica faz toda a montagem eletrônica disso, tá? Montagem mecânica, teste, até o produto ficar pronto no estoque, tá? Então, não existe outra planta que hoje produz os nossos produtos. 100% do que o P&D desenvolve é produzido pela nossa planta aqui na matriz. Em termos de estrutura, ela está muito próxima a uma estrutura de qualquer outra fábrica, tá? Então, tu tem uma equipe de almoxarifado, tu tem uma equipe voltada exclusivamente para qualidade, tu tem a equipe tua de produção em si, tu tem uma equipe voltada mais para a parte de processo, que se preocupa com o processo produtivo, e a parte de gestão. Um dos pontos fortes que eu poderia até classificar aí, disso que a gente comentou, é a proximidade da fábrica com o P&D e do P&D para a fábrica. Isso nos dá muita agilidade, tanto na questão de desenvolvimento de projeto, porque uma vez que eu preciso validar ou depurar ou testar alguma solução, a fábrica está do lado, tá? Então tu tem muita agilidade com relação a isso. Quando a fábrica precisa de, eventualmente, algum suporte do P&D, para fazer alguma melhoria de processo, alguma adaptação e avaliar quais os impactos disso no produto. Então, essa proximidade, a fábrica também, ela tem uma equipe que ela é multifuncional, tá? Isso também nos dá muita confiança e qualidade no que a gente produz, porque eu não tenho hoje um recurso que vai lá e faz apenas uma atividade. Esse recurso ele é treinado, capacitado constantemente para fazer N operações dentro da fábrica. Isso me dá ainda mais agilidade quando eu preciso atender uma demanda. Sim, e como tu falou, né, Marcelo, essa proximidade, sinergia entre os dois processos é muito importante, porque, na verdade, é um processo contínuo, né? Exato. Não adianta o P&D desenvolver um produto que daqui a pouco a fábrica não tem capacidade de produzir, ou a fábrica tem uma estrutura que tu não tem um P&D que traga esses projetos, que pense nos produtos para serem fabricados nessa estrutura, né? Então é um processo que tem que estar muito bem azeitado, né? Exato. Como o Zanon prometeu que a gente ia falar um pouco sobre o processo, né? Eu pedi para vocês falarem como é o processo de desenvolvimento de um produto, qual todas as etapas até chegar na parte de fabricação dele, todas as etapas da fabricação antes de ir pro nosso usuário, nosso cliente em casa, né? Para fazer uso do produto. Bom, antes da gente começar a desenvolver o produto, existem no mínimo 2 etapas antes aí que acontecem que são fundamentais e que não envolvem o desenvolvimento em si, né? Elas envolvem a planejamento, avaliação e planejamento, né? Então, na verdade, a primeira etapa que acontece é uma análise de viabilidade de desenvolvimento do produto. Tanto viabilidade técnica quanto principalmente comercial, né? Isso é um protocolo, né? Um processo que existe aqui dentro, chamado AVDP, Análise de Viabilidade de Desenvolvimento de Produto, e que ela é um protocolo, quase como um checklist com diversos itens a serem verificados, né? Então, tem que ser feito um estudo preliminar de mercado, a gente tem que entender qual é o mercado, vamos dizer assim, existente para aquele tipo de produto novo que a gente vai desenvolver. A gente faz uma avaliação também da estimativa de esforço de desenvolvimento.
Então, uma vez ele sendo, a gente entendendo que ele é viável tecnicamente, a gente conhece a tecnologia, sabe como fazer, a gente consegue fazer uma análise de preliminar de retorno de investimento, né? Então, o resultado dessa primeira etapa, que é a VDP, ela vai te dizer o seguinte, poxa, o produto, realmente esse desenvolvimento é viável, a gente tem o conhecimento, sabe as tecnologias, enfim, que são necessárias, a gente sabe uma ordem de grandeza de quanto isso custa para desenvolver, a gente consegue estimar também qual seria o custo do produto mesmo, né? Pô, se o produto, então, tendo esse custo, tendo esse preço, e tendo esse mercado que a gente enxerga, você vendendo essa quantidade de peças, ele é minimamente viável. Ao final dessa etapa, a gente tem o resultado dessa análise mostrando se o produto realmente é viável. Sim, né? que não adianta também desenvolver um produto que seja tecnicamente muito bom e a gente acaba não conseguindo A razão de existir de um produto é justamente mercado. Né? Não é uma... Talvez as pessoas às vezes podem achar que P&D é a arte, a inspiração, tipo assim, pô, acordei de manhã, tive uma ideia brilhante, vamos desenvolver esse produto. Olha, não é assim. Tá? Existem ideias brilhantes, geralmente a gente coloca elas em soluções em cima de produtos, né, como funcionalidades, algumas coisas, formas brilhantes que a gente conseguiu achar de resolver problemas, mas um produto, ou enfim, um serviço, uma funcionalidade de um produto novo, ele geralmente nasce realmente de uma demanda de mercado. Né? Sim, até porque a gente tem a inovação como um dos valores da empresa, mas também tem o foco no cliente, né, Zona? Então, tipo, é uma inspiração direcionada. Exatamente. Eu falei que antes da gente começar a desenvolver o produto, então, existem 2 etapas, que a primeira é a VDP, e a segunda, que eu vou falar agora, é a EP. Esse projeto, o produto, enfim, sendo considerado viável, ele entra nessa segunda etapa que a gente chama de planejamento oficial mesmo do projeto, que é onde a gente elabora a especificação de projeto, que a gente chama de EP. Basicamente vai ter todo o detalhamento técnico do produto, quantas entradas digitais tem que ter, quantas saídas digitais tem que ter, no detalhe, quais são as características técnicas das entradas e saídas digitais. E o outro aspecto do DP, que não é o técnico, é o de planejamento do projeto mesmo. Então, a gente faz a abertura de todas as atividades planejadas do projeto e, com isso, a gente consegue ter uma visão geral, concluir DP, é feito o deployment, né? Enfim, o início, de fato, da execução do projeto. Né? Então, aí se abrem várias frentes de trabalho em paralelo naquelas especialidades que eu falei lá do P&D, naqueles diferentes times, né? Imagina, pegando um exemplo aqui, o Express é um produto que ele é composto por uma placa eletrônica e com bastante software integrado lá dentro e com uma caixa, né, mecânica, etc. Então, é aberto em paralelo uma frente de desenvolvimento da eletrônica, uma frente de desenvolvimento do software embarcado. Então, é possível desenvolver várias partes do software ainda sem ter o hardware em mãos, né? A eletrônica vai levar alguns meses ainda para a gente ter a primeira placa em mãos, que é o protótipo que a gente chama. Então, a gente vai desenvolvendo em paralelo a eletrônica, o software embarcado. A gente vai desenvolvendo também, no aspecto de qualidade, o roteiro de testes do produto, para testar todas as funcionalidades do produto, vai sendo elaborado enquanto a equipe de hardware e software está desenvolvendo o produto. Né? Que a cada parte do desenvolvimento é testado uma etapa. Isso. Existem, na verdade, 2 etapas de teste, mas essa é a segunda. Esse roteiro é para a segunda etapa de teste, que é um teste já feito no produto, já todo integrado e funcionando, feito por uma equipe que não desenvolveu o produto, que a gente chama da equipe de validação. Eles são profissionais especializados em qualidade, em testar o produto como se fosse o usuário final realmente usando o produto. E a gente também, em paralelo, vai desenvolvendo o sistema de teste industrial. Isso é, uma das entregas ao final de um projeto, além de todos os arquivos de produção para a fábrica, nós entregamos para a fábrica também um sistema de testes. É um sistema que a gente desenvolve que vai ser usado para testar aí cada unidade do produto na linha de fabricação. Isso faz parte dos entregáveis do processo de desenvolvimento. Então, são várias frentes que vão sendo desenvolvidas em paralelo. Conforme o hardware, principalmente o hardware e o software vão evoluindo, chega um ponto que a gente junta os dois. O desenvolvimento do hardware envolve o desenvolvimento de uma placa de circuito eletrônico. Quando a gente tem o projeto dessa placa concluído, a gente passa para a fábrica produzir o protótipo. E a gente começa a integrar o software nele. No momento que isso começa a funcionar, a gente entra num primeiro estágio de teste, que a gente chama de verificação, onde cada uma das funcionalidades que a gente desenvolveu, tanto de software quanto de hardware, né, no caso os circuitos de hardware, são testados pela equipe de desenvolvimento. E então o produto ele vai amadurecendo. Quando a gente completa todos esses testes, a gente tem um produto já funcional e aí a gente então passa ele para a equipe de validação. Então o tempo total de desenvolvimento de um produto
isso dificilmente leva menos de um ano, assim. A gente já fez projetos mais expressos, assim, mais rápidos. O próprio Express foi um projeto expresso. A gente, entre começar o projeto em janeiro de 2018 e ter o primeiro protótipo, foram 4 meses. A gente teve o protótipo aqui em abril. Tanto os requisitos de certificações, certificação WELL, DNV, etc., isso está alongando os tempos de projeto também, né? E também a quantidade de funcionalidades envolvidas no produto. Mas é que são processos, várias etapas bem complexas e que nem tu falou, que demandam um tempo bem extenso, né? Para chegar na parte de fabricação, que tem os entregáveis, que vocês tinham falado, que trazem para o Márcio lá na fábrica. E como é que começa o processo de vocês, Márcio? Do meio para o fim do projeto, tem vários pontos onde a fábrica é envolvida. Eu estou inserindo um componente novo. Temos ferramental para montar esse componente novo, como é que é, quais são os impactos, que cuidados que eu tenho que ter no meu projeto para que não influencie de forma negativa no processo produtivo ou porque não introduza alguma variável ali que eu preciso ter um cuidado adicional no meu processo produtivo. Tem muita troca durante todo o desenvolvimento entre P&D e fábrica, né? Como o Márcio falou. E nessa etapa de análise crítica que o Zé não colocou, envolve várias etapas do processo produtivo ali, qualidade, equipe de processo, própria equipe de produção, equipe de suprimentos, para se tiver algum componente ali com alguma criticidade ou alguma restrição de mercado. Então tem essa troca de figurinho, essa troca aqui muito próxima. Durante o processo de desenvolvimento é quase como a gente pensar como se fosse um processo só, né? Isto já é uma vantagem de nós termos uma fábrica própria, porque, se necessário, o projetista está dentro da linha de produção acompanhando. Pensando mais em processo produtivo mesmo, tá? Ele tem o foco principal, tanto no desenvolvimento, mas também na produção, na qualidade. Quando chega para a fábrica, eu até brinco quando eu recebo um cliente, que a etapa de inspeção é muito simples, porque eu só tenho que fazer cara crachá. Ou seja, só entra na empresa aquele componente exato que foi validado pelo P&D. Se tiver uma letra a mais no nome do produto, não entra. Tem muita gente que associa uma empresa brasileira, às vezes, com empresa de fundo de quintal, ou que não se preocupa muito com qualidade. Fica fazendo gato, né, Márcio? Exatamente. Esse não é o nosso viés. Se algum cliente uma vez tiver a oportunidade de abrir os nossos produtos Next, Storm e Express, não deveria, mas se eu fizer, vai ver que é um produto de altíssimo padrão de qualidade. Tá. E se fizer estragar, pode mandar para assistência técnica também, né? Pode mandar para assistência técnica. Bom, então, já no recebimento e na armazenagem tem todo um cuidado especial ali. A gente tem uma linha com capacidade nominal de montar 92 mil componentes por hora. Isso é muita coisa. E ao final dessa linha, tu tem uma inspeção 100% automatizada. A máquina consegue detectar a presença de componente, ou seja, se o nome do componente que tu usou, se ele tiver impresso no corpo do componente, até isso ela faz o check, ela compara com o banco de imagens que ela tem de componentes homologados. Ela detecta em muitos casos até a ausência ou excesso de solda. Tá? Então ele te dá uma confiabilidade muito grande nesse processo e ele é feito automatizado. Depois tu tem o processo de montagem e inserção PTH. Porque é padrão mundial hoje isso, né? Padrão mundial. Qualquer produto que tu comprar, os componentes que requerem um esforço mecânico maior ou maior potência, eles vão ser PTH. É uma questão física, né? Física. A inserção desses componentes são pessoas treinadas que fazem, então elas inserem o componente na placa, mas a soldagem é feita por um processo automatizado também. Ao final desse processo, tu tem uma inspeção. Então, 2-3% dos componentes montados na placa vão ser PTH. Então, a inspeção, tu pode fazer uma inspeção humana, porque tu tem 2 componentes no produto para fazer uma verificação se eles estão ok. Depois desse produto, ele passa por uma etapa onde vai receber o firmware, tá? Que é o software que vai embarcado dentro do produto. Alguns produtos a gente tem uma etapa especial que é a aplicação de coating. Esses são produtos onde eles ficam em ambientes mais agressivos, então indústria de saneamento, plataforma de petróleo, indústrias químicas, essa aplicação desse coat, que é um verniz e uma resina, dá uma proteção especial para a placa. Em alguns dos nossos concorrentes isso é opcional ou tu tem que pagar muito mais por isso. Nossos produtos por linha Storm, linha Next, NX, linha Express, isso sai por default de fábrica. Padrão. Então é um diferencial que o cliente tem a mais nestes produtos, sem precisar pagar nada mais por isso. Nós temos também uma etapa de burn-in, forno, onde o produto ele vai ficar energizado, todos os produtos, 24 horas a 60 graus, justamente para tentar, se tu teve algum problema no teu processo produtivo
ou na armazenagem de um componente que possa ter degradado ou comprometido o funcionamento de algum determinado produto, a proposta desse burn-in é justamente estressar esse produto de forma que tu tenha uma morte prematura deste componente. O produto sai do burn-in e ele vai para a etapa de teste. Não existe teste amostral, isso é uma coisa que eu gostaria de reforçar. Todos os produtos são testados 100%. Perfeito. Vou perguntar para vocês também, qual é a vantagem que a gente tem hoje de fabricar, desenvolver e fabricar produtos no Brasil? Tem muito mais flexibilidade por ter uma linha aqui. O modelo de produção brasileira, principalmente para a indústria de tecnologia, ele é um pouco diferente do padrão global. Não é o padrão do Brasil altíssimo volume. Uma empresa brasileira, ela por uma questão do mercado que atua, oportunidade de mercado, elas são empresas que se especializaram em atender muito bem ao seu cliente, na quantidade que for necessária. Então, pega, por exemplo, o Express. O Express a gente tem produzido cerca de 2.000 peças cada lote de produção. Isso para a China não é quase nada. Isso te dá vantagem, entendeu? De tu ter flexibilidade, de tu ter um cliente que comprar um produto eventualmente até fora de linha e ele quer comprar 5 peças para atender esse cliente. Tu produz 5 peças. Isso seria inviável de tu produzir em outro lugar fora do Brasil, nesses moldes. Que não é vantagem para outra empresa. Eles olham muito mais a questão financeira. E a Altus não, ela olha muito mais a questão de relacionamento. Uma outra coisa, a questão essa integração que eu frisei muitas vezes com o P&D, essa proximidade é muito mais fácil. Tu imagina como seria a complexidade para o P&D projetar algo que não vai ser produzido aqui. Que ele não está enxergando o processo produtivo. Obviamente, é possível fazer essa troca, mas ela vai ser muito mais custosa. Né? Ela vai ser mais complexa de ser bem executada. Tu tem muita agilidade também. Já aconteceu situações onde, para a gente atender um cliente, a gente inseria um produto na linha de produção do zero, 48 horas depois. Eu estava entregando o produto para o cliente, passando por toda a etapa do meu processo produtivo e garantindo qualidade. Esse produto funciona até hoje. Até fazer uma customização do produto. Customização, atual, né? Exato. Então para o cliente, ele vai ter um atendimento mais próximo, mais flexível. Eu vejo uma outra vantagem também, pensando em sociedade, pensando em Brasil. A gente está gerando valor com conhecimento, com tecnologia, né? Que é uma coisa que não é muito comum hoje no Brasil ainda, né? Tipo, o Brasil é um país conhecido por riqueza em minério, né? Commodities, agro, etc, né? Produtos primários. Exatamente. Né? Mas a Altus também tem vantagens competitivas pelo fato de ter uma linha de produção aqui. Então, aonde se traduz essa vantagem, tá? Tem a questão de, uma vez que tu tem uma fábrica aqui, tu tendo estoque de matéria-prima, tu consegue transformar esse estoque rapidamente em qualquer produto. Então, ao invés de tu troca o estoque que tu teria de produto acabado, onde eventualmente te limita, ou seja, produção do produto A só serve para os clientes que precisam do produto A, uma vez que eu tenho um produto produzido. Agora, se eu tenho isso a nível de estoque de matéria-prima, o mesmo componente que eu tenho no estoque, eu posso produzir o produto A, B e C. Quais são os principais desafios para fazer esse desenvolvimento e produção de tecnologia hoje aqui no Brasil? Um dos desafios que nós temos, tanto na parte de P&D quanto de fabricação, é a disponibilidade de matéria-prima. São produtos de alto valor agregado, de uma tecnologia embarcada ali de alto nível. Então, dificilmente tu vai conseguir fornecedores nacionais que te entreguem os componentes mais complexos. Tá? Tu tem ali partes mecânicas que tu consegue comprar dentro do mercado doméstico, tem placa de circuito impresso, etiquetas, mas os itens de maior valor agregado tu vai ter que comprar fora no mercado, tu vai ter que importar. Por mais que tu, por ser uma indústria, tu tenha algumas isenções de impostos ou coisas que tu consegue te acreditar depois na questão tributária brasileira, tu tem um custo maior. Do lado de desenvolvimento, o principal desafio aí são pessoas e conhecimento, né? Tipo, o Brasil não é um país com tradição de ter uma educação forte, não é um país com tradição de desenvolver tecnologia nacional, etc. Com todos os problemas que o Brasil passou, principalmente com a crise de 2015 e 2016, o Brasil perdeu muita gente para o exterior. Então, assim, tem muita gente que trabalhou na Altus aqui, que hoje está morando no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, trabalhando com desenvolvimento lá. Né? Então, é um país que ele não é atrativo para o desenvolvimento, né? E tem instabilidades políticas, econômicas, enfim, isso gera muito receio.
Essas pessoas, elas vêm dessa educação, do técnico e da faculdade, elas vêm com uma boa base, né? Mas a gente precisa treinar essas pessoas, todo o conhecimento e tecnologia que a gente usa especificamente aqui dentro. Então tem uma curva de aprendizado, né? Enfim, que isso pode melhorar para o futuro com ações de ambas as partes, né? Tanto do governo quanto também das empresas e da sociedade. A gente teve, nos últimos anos, esse fator extraordinário que é da pandemia. Sim. Como é que foi afetado o processo de vocês nesse momento extraordinário, assim, porque o P&D teve que aprender a fazer desenvolvimento à distância, ou a fábrica teve que se moldar para ter alguns turnos um pouco diferentes e para também ter a escassez de produto que a gente está tendo agora nos últimos meses, né? Como Perfeito. é que foi? Como é que isso Esse é um ótimo ponto. No P&D especificamente, nós sempre tivemos atividades que podem ser feitas de forma mais isolada, né? A pessoa pode realmente se focar ali, trabalhar algumas horas, alguns dias, assim, especificamente. Mas, em geral, projetos, eles envolvem atividades, como eu falei lá no início, né? São de diversas especialidades distintas. Num primeiro momento, tu tá ali trabalhando remoto, tu tava numa atividade que tu precisava te focar, de repente aquela atividade andou melhor, de fato, porque tu não teve interrupção do colega, tu não, etc. Mas depois tu começa a enxergar a falta que tá fazendo essa troca, realmente, de informação. Então, muitas vezes, você tá trabalhando numa atividade dessa que você pode trabalhar sozinho, mas aí você encontrou um problema. Eu preciso, né? Aí tu precisa trocar uma ideia, etc. Pô, remoto, tu precisa ir marcar uma conversa com alguém. Aí tu chama o cara no chat, o cara não responde naquele momento, né? Quando tu tá presencial, às vezes tu levanta da cadeira, passa ali, fala com um colega. Às vezes tu num almoço, num café, vai tomar uma água, troca uma ideia. Puxa, é isso aí mesmo, né? O colega já passou por uma situação parecida e não vai pro tal caminho que tu resolve. Né? Então, essas trocas não formais, assim, indiretas, a gente perde muito a gente perdeu muito durante esse período da pandemia. Mas, por outro lado, a gente também conseguiu entender que, poxa, é possível realmente fazer algumas atividades em casa. E tem vantagens realmente de tu trabalhar em casa, não só pela questão do foco, mas também o tempo que tu gasta com deslocamento. Pode dedicar aquele tempo agora para uma questão, né, para fazer um exercício físico, para os teus filhos, para tua família, para lazer, enfim, etc. Então, eu acho que a pandemia acabou nos forçando a enxergar um pouco essas possibilidades que não tinha explorado, né? Só que, como eu falei, no ambiente de projeto, agora a gente está num modelo mais híbrido. Ficou claro nesse retorno, quando a gente voltou mais presencial, como estava fazendo falta realmente essas trocas, né? Então, esse é um... Bom, na fabricação, obviamente, a gente não pôde optar pelo trabalho remoto nem híbrido. Então, nesses 2 anos de pandemia, enquanto praticamente toda a empresa ficou boa parte do tempo home office ou eventualmente um híbrido, produção a gente seguiu trabalhando nesses 2 anos de forma presencial, toda a equipe. Foi um trabalho muito bem feito da nossa equipe de segurança, técnica de segurança aqui, com relação a preocupação com os indivíduos que estavam aqui dentro, então medidas preventivas. Qual o principal impacto, então, da pandemia teve no processo de produção da Altus? Está muito relacionado com a escassez de componentes, ou shortage de componentes. A pandemia te trouxe muitas dificuldades logísticas. Tem momentos em que um material que tu vai para vir que está no voo, o voo está lotado e não embarca. Ou deu algum problema lá por causa da pandemia, não embarca. Então, nós trabalhávamos com um horizonte ali de 6 meses de planejamento, nós estendemos esse horizonte de planejamento para 1 ano, justamente para tentar antecipar e colocar com antecedência todas as ordens que nós precisávamos de compra dos componentes, tá? Mas mesmo assim, com todas as medidas que nós tomamos para tentar mitigar os atrasos, eu acho que as medidas de mitigação de atrasos foram muito bem feitas, tanto que nesses 2 anos a fábrica continuou produzindo e continuou entregando produtos. Então, o nosso cliente não percebeu falta de produtos, tá? Mas a questão de custo foi muito afetada, tanto pelo fator logístico quanto lei da oferta e da procura. A oferta está maior que a demanda, logo os preços aumentam. Permite, Márcio, me parece que nós reagimos melhor do que os nossos concorrentes, né? Porque o que aconteceu nesse período, o que o Márcio falou, a gente não atrasou o produto, tá? Subiu o custo, mas não atrasou. Vimos de clientes chegando, procurando autos porque não estavam sendo atendidos pelos concorrentes. E a Autos conseguiu, acho que um trabalho muito bem feito e também um pouco de sorte,
conseguiu fazer isso muito bem. Onde o meu concorrente optou por não mexer em preço e ajustar prazo, nós fizemos o inverso. A gente tentou não mexer em prazo e ajustamos o preço para compensar o custo extra de logística e mais que nós tivemos. De forma o quê? Atender o cliente. Nós lidamos com o nosso produto CLP é um produto de investimento. Então, o ganho que tu vai ter, eventualmente, muitas vezes pagando 30% mais caro no CLP, que nem é o custo mais representativo numa automação, o ganho que tu vai ter no teu processo paga aquilo. Ao contrário, esperar 6 meses, tu tá perdendo dinheiro. E é a conta que muitos dos nossos clientes fazem. E por isso até que a Autos ganhou muito cliente. Muito cliente que era fiel à marca de concorrentes vieram para a Autos, tá? E eu tenho certeza que a Autos, fazendo o trabalho que ela já está acostumada a fazer com a nossa equipe comercial ali, esse cliente vai ficar com a gente. E a gente está, além do mercado brasileiro, a gente atende mundialmente empresas em todo o globo. Mas para a gente entrar nesses mercados, a gente tem que ter... Os nossos produtos precisam ter, além de alto nível de qualidade, passar por um processo de certificação. Uhum. Hoje a gente tem na linha Next, na linha Xstorm, Express, a gente tem diferentes tipos de certificações de qualidade dos produtos. Uhum. Eu queria ver com vocês o que a gente pode falar assim, sobre essas certificações hoje, Perfeito. tanto na questão de desenvolvimento quanto de produção dos nossos produtos. Uhum. Uhum. Acho que a primeira certificação que a gente começou a atender, que não é nem uma certificação, mas é um modelo que se chama até de autodeclaração, onde a gente se responsabiliza por atender, não existe um órgão externo certificando, né, enfim, que a gente atende, é a diretiva da Comunidade Europeia, a tal da CE. Então, você já deve ter visto em vários produtos aquelas letrinhas CE, né? Basicamente, para um produto ser comercializado na Comunidade Europeia, ele tem que atender determinadas regras, né? E elas focam muito na questão... tem a questão ambiental e a questão de segurança do usuário. Assim, essa foi a primeira que a gente passou a trabalhar e é essencial para exportação, né? Depois a gente tem outras normas, eu vou falar das mais comuns, o que a gente está aplicando hoje no nosso produto, né? A próxima que vem aí é uma norma chamada UL, que também vocês devem ver em vários produtos. Pegar um carregador de notebook ou celular hoje, vocês vão ver o CE, vocês vão ver o UL, que é o Underwriters Laboratories, que é uma certificação de segurança americana. Americana e canadense, né? Para os Estados Unidos e Canadá. Pega também outros países, pega México, pega Chile também, enfim, tá. Ela visa basicamente segurança do usuário. Então, esses aspectos de segurança. Aí, esse tipo de certificação é feito pela própria UL ou por um laboratório autorizado pela UL, onde tu envia o produto para eles avaliam o projeto do produto, então eles avaliam lá os circuitos que tu desenvolveu, os componentes que tu utilizaste para o teu projeto e fazem também testes práticos no produto, né? E aí tem a certificação DNV. A certificação DNV, ela é uma certificação específica para o mercado, para aplicações marítimas, né? Então, para produtos que vão ser utilizados em embarcações, em navios, etc. Isso vem de um processo maior, que geralmente o navio ele vai ter um seguro, e a seguradora exige que o navio seja inspecionado e aprovado pela DNV. A DNV faz uma avaliação aí do navio. A DNV avalia diversos aspectos ali para garantir que o navio não tem um grande problema, enfim, de projeto, algum sistema que está mal desenvolvido e que pode, né, causar uma perda do navio, um acidente, alguma coisa. Esse processo de certificação do navio, aí eles vão descendo a nível de componente. Então, se o nosso PLC é usado por um sistema de controle do navio, de algum pedacinho do navio, é muito mais fácil para o órgão, para a certificação do navio inteiro, se os componentes embaixo tiverem a certificação DNV, né? Ela avalia, basicamente, qualidade do produto e da empresa, e eles avaliam também características técnicas do produto mesmo. E aí, no final das contas, também tem um certificado aí emitido pela própria DNV. Então, essas são as 3 principais certificações, assim, que eu poderia dizer, que é, então, a CE, o L e o DNV. Exatamente. Na fabricação, a gente não precisa de nenhuma norma específica nos nossos produtos para atender o nosso mercado, tanto doméstico quanto para exportação, tá? Uma vez que tu tem a certificação no produto, para muitos casos isso já é suficiente. A Autos, ela tem ISO 9001,
e uma cultura muito forte desde os primórdios lá. A Altus participou do PGQP, foi uma das primeiras empresas do Rio Grande do Sul a ter a certificação ISO. Então, a cultura nossa de qualidade sempre foi muito forte, qualidade e processo, tá? Isso se traduz ali, obviamente, na produção, onde tu tem um processo muito bem estruturado, muito bem definido para o nosso processo produtivo. Hoje, a certificação que nós temos é a da Altus, a ISO 9001. Tu tem normas específicas que tratam de montagem eletrônica. A Altus ela não tem certificação nessas normas, mas todo o nosso processo de qualidade de processo está embasado para seguir e atender estas normas. Essas certificações todas, esse movimento que a Altus começou com a marcação CE, desculpa, ali já no início dos anos 2000, uma tentativa de fazer isso na série ponto, e a gente começou a estudar isso. Isso é uma exigência do mercado externo, tá? Nesse aspecto, acho que de regulamentação, o Brasil ainda está muito, muito atrás. Assim. A gente tem muita lei relacionada a tributos e etc., né, e leis em geral, mas nessa parte assim, mais relacionada a produtos, serviços e a segurança do usuário, garantia do usuário, praticamente nada, assim. Então isso reflete um pouco o cenário. Sim, e ainda que não necessite a gente, para atender o mercado nacional, a gente busca essas certificações, a gente faz certificações porque a Altus é uma empresa que atende a nível global, né? Perfeito. Além de atender, é uma empresa que, para a estratégia, busca crescer e se desenvolver mais no mercado internacional. Isso até me lembro de comentar com você sobre as parcerias da Altus internacionais, que hoje a gente tem parcerias, como a gente tinha falado, da Bayer, de desenvolvimento de produto, e a gente também tem algumas parcerias que nos ajudam em momentos como esse, extraordinários da pandemia, a buscar componentes no mercado internacional, né? Como é que funciona hoje essas parcerias internacionais para desenvolvimento e fabricação de produto? Na concepção dos nossos produtos, tanto em hardware quanto em software, nós utilizamos componentes que são fornecidos por empresas do exterior. Pega processadores, resistores, capacitores, geralmente tudo é fora, é Ásia, Coreia, enfim. E em relação ao software, o software também ele é organizado em componentes, né? Talvez a gente imagine que o software é um arquivão de texto lá com um monte de coisa escrita. Não, o software é todo dividido em pedaços, né? E é muito comum em software nós utilizarmos pedaços de software que são fornecidos por empresas de outros países, né? Por exemplo, o núcleo nosso hoje do PLC, lá que interpreta o programa que o nosso usuário desenvolve em Ladder, em ST, etc., que é a lógica que o usuário desenvolveu para o PLC, é o CodeSys. O CodeSys é um componente de software desenvolvido e fornecido por uma empresa alemã. Os nossos protocolos de comunicação, por exemplo, o IEC-104 da NP3, o IEC-850, nós utilizamos um componente de software que é desenvolvido e fornecido por uma empresa dos Estados Unidos, que é a Triangle Microworks. O nosso Profinet agora, a gente está usando um componente de software desenvolvido por uma empresa alemã também. Então, existem diversas interações aí durante o desenvolvimento com empresas realmente de fora. Onde a gente tem muito forte e consolidado há muito tempo é a parceria na questão do procurement de componentes. Então, nós temos alguns distribuidores que a gente já trabalha há muitos anos, tá? Distribuidores dos Estados Unidos e Alemanha e em Taiwan. Esses distribuidores estão nos dando um belo suporte nesse período de shortage, aí, de pandemia que a gente tem passado, tá? Digamos assim, na falta de um determinado componente, já nos sugerem componentes alternativos que eles conseguem uma disponibilidade e um lead time menor. Nós temos também parcerias que a gente constituiu recentemente na China, com uma empresa até de um brasileiro, também para nos auxiliar na questão do procurement de componentes. Basicamente, mais de cerca de 80% do custo do produto produzido é matéria-prima. Tu fazer um procurement adequado, seguindo naturalmente componentes que a gente tem homologado, mas saber onde procurar e encontrar os canais é fundamental para tu conseguir ter competitividade. Qualidade eu nem falo porque tu só vai comprar aquilo que está homologado. Sim, e a gente tem várias dessas parcerias a gente tem vários parceiros que nos ajudam nesse processo, mas a Altus também é parceira de outras empresas para ajudar no processo delas. Porque a gente tem, além de desenvolver os nossos produtos, desenvolver e fabricar os nossos produtos, a gente também desenvolve e fabrica produtos de terceiros, né? Sim. A gente tem empresas que a gente já fabrica há anos produtos aqui e sempre que a gente tem algum cliente que precisa de criar um produto do zero ou mesmo fazer ajustes num produto nosso ou deles para a gente
consegue fazer esse tipo de customização. Como é que funciona hoje esse tipo de produção para empresas terceiras hoje na Altus? Bom, a Altus, ela já teve no passado, não muito distante, um passado relativamente recente, produtos desenvolvidos especificamente para atender a demanda de um cliente, até do Rio Grande do Sul, este cliente, tá? Este produto ele foi concebido pela nossa equipe de P&D. Foi desenvolvido pela Altus e era fabricado exclusivamente para atender este cliente, né? Então, desde o desenvolvimento até a entrega e o suporte, todo feito pela Altus. Um produto cuja especificação era do cliente, né? Então, o produto tem que ser assim, tem que fazer tal função. Aí o projeto de hardware, software, mecânica todo foi feito aqui dentro. E depois ele era produzido exclusivamente, né, no regime que a gente chama de OEM, né, para esse cliente. Nós já tivemos também situações onde era nós precisávamos de um produto a mais na nossa linha Xtorm, para atender uma necessidade de um cliente específico lá de elétrica. O cliente passou a demanda e mesma coisa, nós construímos um produto para atender uma demanda específica do cliente. Claro, naturalmente, a gente entendeu que aquele produto tinha potencial para outras aplicações, mas ele inicialmente foi desenvolvido pensado em atender a demanda de um cliente, um grande cliente no Brasil, tá? E a gente tem também, aí não envolvendo a parte de projeto, mas a fábrica da Altus presta hoje os serviços de montagem para uma empresa de São Paulo, onde tem essa parceria, tanto na questão de tentar a solução de matéria-prima, fornecimento. Hoje, para este cliente, a Altus, tirando a parte de projeto que é deles, tá? O desenvolvimento do produto, a concepção, a especificação é do cliente, mas toda a cadeia de suprimento, desde a gestão da matéria-prima, inspeção, armazenagem, todo esse processo produtivo de montagem, teste, até a entrega do produto para este cliente é feito e gerenciado pela nossa fábrica aqui. Então, sim, a gente presta esse serviço para outras empresas. Tem uma linha que monta produtos de altíssimo valor agregado, altíssima complexidade, com os processadores mais modernos, memórias mais modernas. A nossa linha monta até produtos mais simples. Então, a gente tem essa linha, tem essa expertise e, sim, pode ter novas parcerias. Esse cliente por de São Paulo, mais de 80% do volume dele ele concentra na Altus. Não concentra 100% na Altus por uma estratégia dele, de ter um backup sempre. Nas conversas que o nosso vendedor tem com eles, eles não pensam em trocar Altus. Isso é interessante. Esse tipo de serviço no mundo, ele é chamado, tem uma sigla EMS, que é Electronic Manufacturing Service, né? Então, serviço de manufatura eletrônica, né? Então, existem empresas especializadas só nisso. Tem empresas de São Paulo, e esse cliente é de São Paulo. Tem empresas lá e faz aqui conosco. E no nosso caso, a gente tem uma linha que tem uma capacidade produtiva muito alta, né? Então, a gente consegue, além de fabricar os nossos produtos, ainda ofertar esse serviço e conseguir produzir isso na mesma linha que a gente tem ainda. Qual foi o produto que foi mais desafiador para o P&D desenvolver e para a fábrica produzir? Sem dúvida que foi o Nexto. O Nexto foi uma transição muito, muito grande para a Altus em relação à tecnologia. O nosso PLC, ele é o hardware, o sistema operacional, e o usuário final, que vai ser um engenheiro de automação, enfim, vai fazer a aplicação, vai desenvolver um programa para carregar ali dentro e fazer o PLC fazer o que deve fazer, o controle que ele deseja fazer lá na aplicação dele. A Altus criou um sistema próprio de programação. Toda essa tecnologia por trás de pegar o que o usuário programou e transformar num programa que realmente fosse executado pelo nosso hardware, isso foi tudo criado e era proprietário aqui da Altus. E nós fomos com essa base tecnológica até o Nexo. Quando chegou o momento de desenvolver o Nexo, nós olhamos, poxa, qual é o principal problema dessa infraestrutura tecnológica? Ela é muito amarrada ao hardware. Não fazia mais sentido continuar com essa plataforma legada. Ela nos gerou excelentes frutos, fez a gente construir muita coisa, mas estava na hora de ir para uma plataforma mais flexível que nos permitisse modernizar o hardware de forma mais frequente sem ter que adaptar todo o software. Por que eu estou contando toda essa história? Porque o Nexo foi um projeto com certeza mais complexo, porque eu entrei na Altus em 2003 e aprendi como toda essa plataforma legada funcionava. E no Nexto, a gente teve que aprender toda uma plataforma nova. Foi a primeira vez que a gente começou a usar o CodeSys, que é esse componente, enfim, que interpreta a programação em linguagem de automação, Ladder, etc., ST. O PLC continua tendo os mesmos princípios de funcionamento, mas a tecnologia usada para implementar o PLC mudou completamente.
Então foi um desafio tremendo, conseguir pegar tudo aquilo, todos aqueles conceitos que são importantes e que o nosso cliente valoriza e que são diferenciais do nosso produto, como é que eu implemento esses conceitos em cima dessa tecnologia nova, né? Esse foi um desafio tremendo. Então, essa é a historinha do Next, aí tem bastante coisa legal. Não sei se é o mesmo caso que o Márcio vai falar. Na verdade, é uma sequência disso, né? Teve todo esse desafio do Nexto na questão de P&D, e depois esse produto foi para a fábrica e, naturalmente, novos componentes são novos desafios na hora de montar. Os componentes que tu não estava familiarizado, veio da questão ROS, normativa ROS, que tem essa linha, tem a certificação ROS. Então, muda, inclusive, o estanho que tu vai usar na placa, a temperatura de soldagem. O ROS é a norma de restrição a componentes nocivos, que depois ela passou a ser exigida pela CE. Por isso que eu não falei lá de certificação ROS separada, porque hoje ela já é exigida pela CE. Então, ela impacta muito no processo. Por exemplo, solda, tu tem que ter materiais muito distintos, porque não pode ter a contaminação, como o Zanon comentou um tempo atrás. Os componentes PTH, hoje tu tem 2 tanques de 400 kg de solda na fábrica, justamente para atender os 2 tipos de produto. Produto que tem atende a normativa ROS e produtos que não atendem ROS, porque a temperatura de fusão dessa solda também é diferente. E num passado mais recente, o que eu vejo também de desafio foi o Nexto, o Express, tá? Que ele está dentro da linha Nexto, mas ele introduziu processadores novos que requeriam do P&D também adaptações, e como eles já vinham de uma linha onde já tinham aprendido bastante com o Nexto, foi mais fácil, mas ele trouxe desafios, eu acredito, também para o P&D, porque foi um projeto feito tempo recorde, né? Então tu teve que aprender uma nova linguagem de processador num produto extremamente compacto e que tinha que ter custo baixo, né? Funcionalidades. A gente tinha que desenvolver ele de forma rápida, porque tinha uma certa encomenda aí de um cliente, né? E ele tinha que ter baixo custo, então, tipo, várias questões conceituais e, inclusive, várias rotinas de produção mesmo, tipo, foi um produto que teve que ser pensado para um volume diferente do que nós estávamos acostumados a produzir. Aquele teste de fábrica que é feito lá, que a gente falou que é feito em cada uma das peças, com um sistema que é entregue pelo P&D quando a gente entrega o produto. Esse teste foi muito, muito, muito discutido e adaptado para conseguir atender o requisito de baixo custo. Isso. E conceitos que a gente depois acabou levando para outros produtos, né? Exatamente. E quando fala assim, mas então é produto de baixo custo, tem qualidade pior? Não. Por isso é o desafio, porque é um produto que ele foi concebido para ser um produto de classe mundial e precisava ter baixo custo. Então tu tem 2 forças contrárias, né? Conflitantes. E é um produto que tu deveria pensar todo o processo produtivo dele pensado para alto volume. Diferente do que a gente tinha. Eu comentei ali que um cliente demandar 5 peças de um produto mais antigo, se nós tivermos possibilidade, a gente vai fazer. O Express é um produto que tem que ser pensado em altíssimo volume. Pensar em, eventualmente, 2 turnos, 3 turnos, é um produto que tem que ser um pouco diferente. É um produto muito bem aceito pelo mercado, que nós temos muita oportunidade de venda lá fora e aqui no Brasil também. Então, esse foi um desafio. E o mais moderno agora, um desafio em termos de produção, é a NX3008, porque ela te inseriu componentes com encapsulamentos que até então tu não estava usando, que é o footprint de componentes. O tamanho do componente. O tamanho do componente. Microcomponentes. Micro componentes. O desafio da 3008 foi... Nanocomponentes. O desafio da 3008 conseguir colocar toda aquela tecnologia nova com aquelas funcionalidades dentro daquela caixa padrão do Nexo. Porque nós o interesse ali era uma nova CPU da série Nexo e não fazer uma série nova com... Se a gente fizesse uma caixa um pouquinho maior, o projeto teria sido um pouco mais tranquilo. Mas teve que... A 3008 ela é muito mais poderosa e tem muito mais funcionalidades do que uma 3005, por exemplo. Mas ela tem que caber dentro da mesma caixa. É uma história que, olhando para trás, né, que tem o que a Nexto foi 2013, 2012, começou? O lançamento começou em 2007. A concepção lá do projeto 2007 foi para o mercado entre 2010 e 2011. Qual é o sentimento de vocês olhando esses desafios que foram superados e que hoje a gente vê o Express sendo produzido em massa dentro da fábrica? É gratificante olhar para o passado e ver tudo que a gente gerando resultado, né? Eu acho que é idem, cara. Eu acho que faz jus ao nosso slogan, movidos por desafios. A gente ama esses desafios, gosta disso, por isso que a gente tem 47 anos somando os 2 aqui de Altos, tá? Justamente por conta desses desafios. Esses desafios que a Altos teve, não só em P&D e fábrica, fez da Altos ser o que a Altos é hoje. Eu acho que é uma empresa
de sucesso, que já passou por altos e baixos e está aqui firme. Nos clientes onde a gente consegue entrar, onde o cliente abre a porta para nós, dificilmente esse cliente quer que a gente saia depois. Por conta disso, da empresa que a gente é em termos de P&D, de fabricação, comercial, nosso processo comercial é um processo muito robusto, esse processo nosso de relacionamento do cliente, de tentar estar próximo do cliente. Acho que fez da Altus ser uma empresa de sucesso, uma empresa com todas as dificuldades logísticas, mas que consegue vender para todo o Brasil, América Latina e para o mundo. E olhando essa empresa, como tu descreveu, Márcio, qual é o teu sentimento com relação a Altus em si? Cara, a Altus é fantástica. Não sei se é porque eu tô aqui dentro, não tô ganhando nada para fazer esse podcast aqui, mas a Altus é fantástica. A Altus é fantástica. A capacidade que ela tem de gerar tecnologia, de gerar valor, é uma empresa fantástica. Para quem não conhece a Altus, eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena entrar em contato com algum representante comercial, com algum vendedor, vir aqui conhecer o que a gente falou sobre a fábrica, conhecer o que a gente falou com o P&D, porque só ouvir, tu acha que os caras foram pagos para fazer comercial, né? E não é. Existe uma mágica aí que eu não sei te explicar, né? Enfim, mas tu vê, eu e o Márcio estamos há bastante tempo aqui e a gente ainda fala disso com brilho nos olhos, assim, sabe? E com orgulho e com empolgação, assim, porque é incrível. Se a gente parar para pensar, poxa, a gente tá concorrendo com empresas gigantes, né? Gigantes. Então, assim, tipo, são empresas que têm muito mais tempo do que a Altus, têm muito mais capacidade de investimento, têm equipes muito maiores, tudo de maior. E a Altus consegue bater de frente, consegue inclusive ser melhor que elas em várias situações. Não só no atendimento, não. A gente consegue ser melhor em algumas características do produto, a gente consegue ser melhor em algumas características de qualidade. É isso que gera, esse é o combustível, eu acho, de toda essa empolgação, assim, a gente vê que a gente pode. E eu acho que isso, o Márcio falou de alguns setores, falou P&D, falou fábrica, falou comercial, mas isso só é possível com todos, né? Eu acho que, assim, a Altus só é o que ela é porque todo mundo realmente faz um trabalho diferenciado e pega junto. Desde o desenvolvimento, a fabricação, até o atendimento, o cafezinho, sabe? Poxa, é tudo. É empolgante. É muito gratificante. Gratificante saber que tudo que a gente projetou, produziu, vendeu, 30 anos depois tem um cliente te mandando para conserto porque ainda vale a pena continuar com aquele produto. É uma empresa, além de ser longeva, fazendo 40 anos, é uma empresa que vale a pena tá ao lado, né, mano? Só pedir para vocês deixarem uma mensagem para o pessoal que está ouvindo, para os nossos colegas que estão há menos tempo, alguns que estão ao mesmo tempo que vocês, alguns estão a mais, e também para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo aí, alguma mensagem que vocês queiram deixar. A minha mensagem é simples. Primeiro, muito obrigado, porque, na verdade, como eu falei, assim, a gente só chegou até aqui pelo trabalho de cada um de nós, enfim, de todos, né? E que tenham muito orgulho realmente do que a gente faz aqui. A gente falou de muita coisa boa aqui, mas a gente sabe também onde a gente tem que melhorar. Não são só flores, mas a gente tem que ter muito orgulho realmente do que a gente faz e enxergar a parte cheia do copo. E a Altus tem um ambiente fantástico. Se tu circula pela empresa, tu vê esse brilho nos olhos que o Zanon falou aí em muitas outras pessoas jovens, que com pouco tempo de casa, vamos dizer assim, e com muito tempo de casa. A Altus sempre foi uma empresa escola, por conta até das dificuldades de educação que a gente tem no nosso país. É uma escola para nós hoje, com todo esse tempo de empresa, a gente está sempre ainda aprendendo. Então a mensagem que eu deixo para os colegas é obrigado. Na verdade, a Altus só está aqui onde está hoje porque todo mundo sempre pegou junto. Nos desafios e nas tribulações que nós passamos, todo mundo resolveu ficar no barco, remando junto, tirando a água que estava entrando e tapando os buracos ao mesmo tempo. Então, isso fez da Altus essa cultura intrínseca que a gente tem de amar ser desafiado. Eu já falei algumas vezes, mas ser a empresa que é hoje. E a Altus só conseguiu ser essa empresa que é hoje porque teve pessoas que toparam esse desafio. E muito obrigado a vocês, o tempo dedicado aqui com a gente para compartilhar conhecimento e trazer algumas das histórias desses 40 anos de Altus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Este episódio fica por aqui, mas fiquem ligados que nas próximas semanas vamos continuar trazendo mais histórias e momentos dessas 4 décadas da Altus. Até a próxima!